Recentemente eu fiz uma enquete aqui no YouTube perguntando para vocês o que vocês achariam que era o futuro da mídia física. Eu coloquei 4 possíveis futuros, sendo que alguns deles são muito bons, outros muito ruins. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente explorar um pouquinho melhor desses futuros possíveis aqui. Eu classifiquei eles do mais improvável para o mais provável, então vamos aqui discutir um pouco sobre esses possíveis futuros, beleza? Eu sou o Fernando e você tá no canal Entre Filmes e Maratonas. Bom, começando aqui a nossa lista com o primeiro futuro que eu chamo ele de utópico. Por que é um futuro utópico? Porque ele seria aquele futuro em que tudo voltaria a ser o que era antigamente. Mídia física, no geral, acabaria voltando com tudo e até, diria, sobrepujando streaming em formatos digitais. Por que eu acho que esse futuro ele é um tanto quanto utópico e um quanto tanto improvável? Porque os formatos digitais meio que estão tomando conta hoje em dia, né? Não somente streaming, mas também em formato digital, em que você compra filmes e séries em lojas digitais, como a Apple TV, iTunes, entre outras. E não só isso, mas a pandemia também acabou ditando o jeito que nós consumimos coisas, né? Ou seja, antigamente o que era alguma coisa normal, você sair de casa para ir para uma videolocadora alugar um filme, hoje em dia é uma coisa quase inimaginável. Até mesmo porque hoje em dia tem empregos que você sequer precisa ir mais para o escritório. Então assim, você sair de casa para ir para um lugar físico, para você alugar um filme, uma série, alguma coisa, depois você ter que voltar para aquele lugar físico para devolver o filme, eu acho muito improvável que as pessoas acabariam voltando a fazer isso hoje em dia. Mas a gente não sabe, né? Vai que futuramente, sei lá, acontece algum apocalipse, alguma coisa muito louca no streaming ou formato digital, né? Sei lá, Apple TV acaba dando algum tipo de problema, iTunes acaba tendo algum tipo de problema e a gente se vê meio que forçado a voltar nesses velhos hábitos, né? Ou seja, sair de casa e ir para um lugar físico, alugar alguma coisa para acabar assistindo aquilo. Então assim, eu acho pouco provável que isso volte a acontecer, mas eu acho que é um futuro aí que a gente pode levar em conta. Bom, indo agora para o nosso próximo futuro, esse aqui eu chamo de futuro distópico, porque é totalmente diferente do futuro utópico. Nesse futuro aqui seria aquele futuro em que mesmo os discos que nós compramos acabariam virando peso de papel. Como assim, Fernando? Bom, pense num futuro em que nossos reprodutores de Blu-ray, DVDs, consoles ou até mesmo TVs se tornem obsoletos e, sei lá, por algum motivo quebrem e a gente não consegue mais ter manutenção, a gente não consegue ter mais nada desse tipo. Seria o que aconteceria nesse futuro. Ou seja, a gente não conseguiria sequer reproduzir os nossos discos que nós compramos ao longo desse tempo. E por causa disso, obviamente que novos discos também não seriam sequer lançados. Sejam oficiais, sejam por independentes, sejam até mesmo os autorados. Então esse futuro aqui é o futuro totalmente contrário àquele que é o utópico que eu acabei de falar. Também acho que esse tipo de futuro é improvável, porque eu acredito que sempre vai ter alguém que vai querer saber coisas antigas, que vai querer arrumar coisas antigas. Afinal, tipo, tem gente que arruma ainda Atari. E a Atari tem 50 anos. Então assim, eu acho bem improvável esse tipo de futuro. Mas assim, não é um futuro que a gente pode descartar, porque, né, vocês vão ver mais pra frente que eu vou voltar nesse futuro. Fiquem de olho aí que vocês vão entender o porquê. Bom, e chegamos agora no nosso terceiro futuro, que agora que nós entramos talvez nos futuros que são os mais prováveis de acontecer. Esse futuro aqui eu chamo de futuro nichado porque ele é uma pequena variação do futuro que eu acabei de falar. Ou seja, nesse futuro aqui eu enxergo ele como que nós não teremos mais lançamentos, né, seja de filmes catálogo, seja de filmes lançamentos, seja oficiais ou autorados. E esse futuro aqui então ele se tornaria nichado por quê? Nós só teremos os filmes já lançados, ou seja, todos os filmes a partir de então se tornariam raros. O que isso quer dizer? Quer dizer que os preços subiriam absurdamente. Ou seja, nós começaríamos a ver Blu-rays por R$600 ou até mais, chuta até Blu-rays por R$1.000, R$1.200, assim. Eu não tô falando de coleções, eu tô falando de Blu-rays simples, tipo, sei lá, um Blu-ray da Disney, disco simples por R$1.000, um DVD por R$400, R$500, até mesmo um autorado por, sei lá, R$100, R$200. Isso faria com que apenas poucas pessoas teriam acesso aos discos, né? Ou seja, afinal, quem queria conseguir pagar R$1.000 num disco simples, né, para ter na coleção? Então, assim, iria acabar entrando num mercado de nicho, muito mais nichado do que a gente tem hoje, mas que acabaria também prejudicando a mídia física no geral. Afinal, quanto mais o mercado vai diminuindo, mais improvável se torna com que o mercado volte a ser o que era. Então, esse mercado nichado aqui eu vejo ele como bem problemático também, por isso eu encaro ele como um futuro pouco provável de acontecer, mas ainda assim a gente já começa a ver uns pequenos indícios disso acontecendo, ou seja, a gente já vê edições hoje em dia muito caras. Eu já vi edições raras por, sei lá, R$600. Eu não acho que isso seja saudável para mídia física como um todo. E vamos agora então para o nosso último futuro. E chegamos finalmente no nosso último futuro, que eu acho que é o futuro mais provável de acontecer, porque é o que a gente já está meio que vivendo no Brasil hoje, que é o que eu chamo de futuro neutro.
mas ainda assim não é um futuro tão bom porque é aquele futuro em que nós não temos mais lançamentos oficiais, ou seja, nós só temos lançamentos de catálogo, e os lançamentos de cinema acabam sendo supridos pelos autorados ou os bootlegs. Por que eu acho que esse é o futuro mais provável? Primeiro, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia no Brasil, a gente está vivendo no futuro. E eu prevejo que isso pode acontecer em escala global, seja por um desinteresse massivo em mídia física, seja por uma supremacia do formato digital, igual eu falei no primeiro futuro lá utópico, ou seja, eu acho que para a mídia física voltar como um todo, precisaria ter algum tipo de apocalipse digital, né? Não sei. Esse ano estão falando que vai ter uma tempestade solar imensa que pode acabar com todo o formato digital, mas assim, é impossível de saber, mas eu acho que esse futuro é o mais provável em escala global, porque é justamente aquilo que eu falei. Eu acho que o interesse das pessoas pela mídia física tá caindo. A mídia física em si, eu acho que ela já teve o ápice, não sei se ele volta a acontecer, mas assim, eu acho que depende muito da gente, sabe? Lembra que eu falei no segundo futuro que eu voltaria nele? Por que eu tô voltando neles? Por causa que assim, esses últimos 3 futuros que eu acabei de mencionar, será que eles são futuros isolados? Ou será que as nossas ações que a gente tá tomando hoje, eles vão acabar levando para esses tipos de futuro? Ou seja, o futuro que nós temos hoje, será que ele pode evoluir para um futuro utópico? Será que ele pode evoluir para o futuro distópico? Ou seja, todos esses futuros que eu acabei de falar, será que eles ainda não aconteceram porque eles não vão acontecer ou será que eles ainda não aconteceram porque não chegou a vez deles? É impossível de saber porque esse vídeo aqui ele é totalmente especulativo, não tem como a gente prever o futuro. Então assim, eu queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários sobre o que vocês acham que vai acontecer. Eu sei que vocês já votaram na enquete, muito obrigado por sinal. Mas assim, eu queria que a gente discutisse mais, pra gente entender o que a mídia física pode se tornar. Eu acho que as nossas ações podem moldar assim um pouco o futuro, mas se a mídia física estiver fadada a acabar, eu acho que a gente pode tentar dar uma sobrevida, talvez apresentar a mídia física para novas gerações, porque assim, a geração Z, a geração alfa, sequer tiveram contato com mídia física, igual a gente que é milênio, a gente que é geração X teve. Então assim, eu acho que cabe um pouco a nós, como colecionadores, a gente meio que manter a memória da mídia física viva, para talvez a gente poder, não digo reverter a situação, mas talvez a gente dar um pouquinho mais de sobrevida para a mídia física, se esse for o destino dela, ou seja, se for acabar. Se não for esse destino, eu acho que a gente pode talvez reverter a situação e não digo chegar num futuro utópico, mas talvez ficar ali no meio termo, sabe? Ter uma ou outra empresa que lança algum filme ou os lançamentos novos com as independentes, né? Mas assim, um pouco mais barato, um pouco mais acessível para todo mundo, para acabar não virando aquele futuro nichado que eu acabei de falar, ou seja, só pessoas com muito dinheiro que poderiam ter acesso às mídias físicas. Então eu queria saber muito a opinião de vocês, o que vocês acham, espero que esse vídeo aqui tenha levado vocês a refletir um pouquinho e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais.